O Felipe Rodrigues pergunta aqui se procede essa informação que o Palmeiras está acertando com o William José. Não, né, PVC? Não. Não, a informação é que, pela minha apuração, respeitando a apuração de todo mundo, a apuração que eu tenho é não. O Palmeiras tem, nesse momento, o cenário de conseguir um meia e um ponta. E um centroavante para o meio do ano, para quando for embora o Endrick. Então, o Palmeiras projeta até a metade do ano 3 reforços. Um meia, um ponta e um centroavante para substituir o Endrick. Agora, sobre o Palmeiras, notícia mais quente é que agora o time rescindiu o contrato com a Soccer Grass, responsável pelo gramado sintético do Allianz e da Academia de Futebol. Só que a parceria da empresa com a W Torres permanece, ou seja, a Soccer Grass ainda é responsável pelo gramado do estádio. Só a responsabilidade sobre o gramado da Academia de Futebol é que fica agora sob a responsabilidade do clube. Por que, PVC, o Palmeiras decidiu rescindir esse contrato? O Palmeiras rescindiu pela soma dos 2 erros. A gente está vendo o Matheus Raimundo aqui, que vai falar com a gente sobre Belém e Flamengo já já. O Palmeiras rescinde com a Soccer Grass por uma soma de fatores. De a Soccer Grass não está conseguindo resolver o gramado do Allianz Parque, de ter que sair do Allianz Parque por provavelmente um mês e perder dinheiro com isso, e porque o gramado da academia também está com problema, como dissemos ontem aqui. Né? Ontem, informação minha e do Rodrigo Matos, o Palmeiras também tinha um problema no gramado da academia. Então, é claro que a rescisão com a Soccer Grass, que é uma rescisão do Palmeiras com a Soccer Grass, ou seja, uma rescisão que só significa não ter mais a Soccer Grass no gramado da academia de futebol, do CT, ela se dá pelos 2 fatores. Mas ficou feio, na minha opinião, para o Palmeiras. Pelo seguinte... No domingo, a Soccer Grass publicou uma nota oficial às 3 da tarde dizendo que tinha diagnosticado o problema, que ela era a origem do problema e que estava 100% preparada para resolver o problema. 6 horas depois, o Palmeiras divulgou uma nota em que atacava a W Torre, dizia que a W Torre tinha sido negligente, o que é verdade, mas omitia a informação da academia de futebol. Conversando com uma pessoa dentro do Palmeiras, quando se começou a dizer, eu disse, por que vocês não disseram que também tinha um problema com a Soccer Grass na academia de futebol? E a resposta foi meio recupero, foi do tipo, tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz. O problema, é claro que provavelmente a nota da Soccer Grass também omitiu informação. Também omitiu que além do calor e da poluição, houve o problema do achatamento da grama, pelas tábuas colocadas pela proteção do gramado. Só que a omissão da Soccer Grass, ela não está evidente, como ficou evidente a omissão do Palmeiras. O Palmeiras foi completamente, para quem não se lembra do episódio Rubens Recupero, que era o ministro da Fazenda em 94, e que vazou pela parabólica o áudio que dizia, tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz. E foi exatamente o que ficou claro no dia seguinte à nota do Palmeiras. O Palmeiras fez questão de omitir um problema que havia também no seu centro de treinamento. E que ficou escancarado esse problema quando o Palmeiras anuncia a rescisão com a Soccer Grass. A solução do gramado do Palmeiras vai se dar em aproximadamente um mês, mas a solução do problema do Allianz Parque só vai se dar quando as 2 partes, Palmeiras e W Torre, conseguirem ter 2 diplomatas que se sentem para solucionar as questões. Se não, enquanto tiver ruptura, vai ter problema. Sinal agora, por exemplo, como é que você vai fazer com um fornecedor de grama sintética para o centro de treinamento e outro fornecedor para o estádio? Está errado. Tinha que sentar as 2 partes na mesa e dizer, então vamos romper com a Soccer Grass, vamos contratar a Total Grass, que coloca o gramado do Botafogo, por exemplo. E aí coloca nos 2 campos. Em parceria. Porque o contrato é feito para ser uma parceria em que todo mundo ganha. Neste momento, todo mundo perde. Mas eu não entendi, então, por que o Palmeiras fez isso? Qual a vantagem? O que o Palmeiras está esperando? Pressionar a W Torre de alguma forma? Não faz sentido, porque ela vai acabar tendo mais trabalho. O Palmeiras está tentando pressionar a W Torre e o Palmeiras quer principalmente ter o gramado em ordem no início da Libertadores em abril.
O objetivo do Palmeiras é esse. Tem que começar a Libertadores com o Allianz Parque em totais e perfeitas condições de gramado. Então ela pressiona a W Torre porque tem uma guerra anterior, Domi. A guerra do Palmeiras com a W Torre ela tem a ver com a arbitragem. Então a W Torre deve 150 milhões de reais aproximadamente ao Palmeiras pelos não repasses do dinheiro da verba dos shows, da porcentagem dos espetáculos. E o Palmeiras entende, já foi até, virou caso de polícia, tem um inquérito, foi criado como apropriação indébita que o Palmeiras denunciou. Isso aumentou o tamanho da crise. A W Torre argumenta que ela não faz os repasses, embora ela faça o relatório de quanto tem que repassar, porque espera a arbitragem dizer qual é o valor exato da dívida. Mas não tem desculpa, tem uma dívida. A dívida existe. O ponto é, para pressionar a W Torre nessa relação que virou uma guerra, e para pressionar a W Torre por uma questão objetiva e justa, que é a reforma do gramado do Allianz Parque, o Palmeiras jogou a culpa inteira na W Torre e omitiu que tinha um problema no CT com a Soccergrass. Aí é que tem a minha crítica. Você não pode omitir uma informação dessa e evidenciar que esse problema existe no dia seguinte. Temos um problema com a W Torre, sim. Além disso, temos um problema com a Soccergrass no gramado do Allianz Parque e no gramado da academia. Se você fala a verdade, não tem problema nenhum. Quando você omite uma informação dessa, quando você usa a tática, tem coisa que a gente diz e tem coisa que a gente não diz, se a informação vaza no dia seguinte, evidencia-se o problema, evidencia-se a mentira. Foi isso que acho que o erro do Palmeiras está nessa comunicação. O Palmeiras tem toda a razão em cobrar que se resolva o mais rapidamente possível e da melhor forma possível, sem ter. Se tem que trocar o gramado, troca o gramado. Não tem que trocar só o termoplástico, então troca o gramado inteiro. O Palmeiras tem todo o dever, direito e dever, de cobrar isso. O erro é omitir que também tinha um problema no seu centro de treinamento, como ficou evidente com a rescisão do contrato ontem à noite. E tem uma matéria do Bruno Madri e do Flávio Latifi hoje no UOL, mostrando que de outubro para cá, o Allianz sediou 3 vezes mais shows do que jogos. Só que no CT não tem nem tanto jogo e não tem show. Então, essa argumentação do excesso de uso não está funcionando nesse caso, né? Não, o problema do CT é o calor e a poluição. Claramente é o calor e a poluição. O calor e a poluição também é problema no Allianz Parque, que é o que está, exclusivamente isso está na nota da Soccergrass. Tem um problema extra, que é a história da memória da grama. Porque a memória, quando você tira a proteção, ela tem que ter a memória para voltar para a posição dela. Então, ela vai apontar para o alto de novo. E ela não está conseguindo se recuperar desta maneira. Então, ela está ficando deitada. Ela permanece deitada depois de você retirar a proteção. Esse é um problema que é relatado pelos jogadores no parque, mas que não foi relatado pela Soccergrass na nota oficial que ela emitiu. Então, também tem um recupero aqui na nota da Soccergrass. Tem coisa que a gente diz e tem coisa que a gente não diz. Só que esse recupero da Soccergrass não é evidente, porque não dá para você provar isso neste momento, né? O caso do recupero do Palmeiras, tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz, é evidente no momento em que você rescinde o contrato com o fornecedor do gramado do centro de treinamento. Porque o Palmeiras Clube não tem contrato com a Soccergrass para o gramado do Allianz Parque. Do Allianz Parque é a W Torre que tem. E para colocar mais coisa que tem gente coisa que a gente diz, coisa que a gente não diz na nossa conversa aqui, a gente vai chamar o Danilo Lavieri, que tem uma informação de primeira sobre essa questão da dívida. Pode soltar a sirene também para a gente dar as boas-vindas para o Danilo aqui estreando na nova temporada do De Primeira. E aí, Danilo, qual a boa? Ou a ruim, né? Dependendo do olhar. Finalmente fui convidado para participar desse programa aqui, hein, Domi? Lá no cafezinho da manhã você me chamava sempre, agora você esqueceu de mim, finalmente. Troquei pelo PVC, subi de vida, Danilo. Subiu muito de vida, nossa, nem se compara. Eu até, como mesmo que eu esteja sendo excluído do programa aqui por você, Domi, eu acompanho. E ontem eu vi o PVC falando sobre a questão da Leila,
de tentar acabar a gestão do contrato, adiantar, né, o fim do contrato entre Palmeiras e W Torre e tudo mais. E aí eu lembrei de uma história que faz um tempo eu soube dela e hoje, depois do que o PVC falou, eu falei, vou ver se eu consigo autorização para contar essa história e conseguir autorização. No último ano, mais de uma vez, o Banco do Brasil tentou vender a dívida da W Torre pela construção do Allianz Parque para a Leila Pereira, para a Crefisa. Essa oferta foi feita na casa dos 600 milhões, mais ou menos, e a Leila não quis fazer o negócio por dois motivos. O primeiro e o mais importante deles, mesmo que ela comprasse essa dívida, a W Torre continuaria na gestão do Allianz Parque. Então, para ela não serviria ser dona da dívida e não ter a gestão do estádio. E, em segundo lugar, porque a Leila considera que a W Torre não honra com os seus compromissos. E aí ela cita a briga que tem na justiça, que inclusive vocês falaram agora há pouco de mais de 100, com valores atualizados já deve estar perto dos 150 milhões aí, porque toda vez atualiza, cada mês aumenta e tudo mais. Então a Leila não quis fazer esse tipo de negócio. A última vez que esse papo aconteceu foi diretamente da alta cúpula do Banco do Brasil com a Leila, foi no finalzinho do ano passado, e a Leila não quis fazer esse negócio. E esse tipo de operação, para explicar, né, tem vários motivos que alguém tenta vender uma dívida, né? Então você pode ter uma dívida ali de 600, 700 milhões e precisa da grana rápido, essa dívida seria pago a longo prazo. Então você chega para alguém e fala, quer comprar minha dívida aqui? Eu vou receber 800 milhões em longo prazo, mas eu preciso de 600 agora. Me dá 600 e aí você pega 800 em longo prazo? Isso é uma das opções. Outra opção, uma empresa entende que não vai receber aquele valor. Pô, eu devo 10 reais para o PVC aqui, e o PVC fala, putz, o Danilo não vai me pagar nem a pau. Chega para você, Domi, e fala, olha, eu tenho uma dívida com o Danilo de 10 aqui, vou te vender por 7. Você me dá 7 reais e aí você vai cobrar do Danilo esses 10 e você, boa sorte para cobrar. Então tem várias formas aí de você fazer esse tipo de operação. O Banco do Brasil tentou conversar com a Leila, mas a Leila não quis fazer negócio. Mas por que se ela comprasse a dívida, a gestão continuaria da W Torre? Porque aí é a questão do contrato, né, PVC? A contratual, a cessão do terreno, ela foi feita e ela continuaria valendo. O que passaria a ser da Leila é a dívida do financiamento, porque a W Torre financiou a construção, a reforma do Allianz com o Banco do Brasil, e não seria a venda do contrato em si, mas sim do financiamento. Então são duas coisas diferentes. A matéria do Robson Morelli ontem no Estadão, a coluna do Robson Morelli ontem no Estadão, que falava da possibilidade da Crefisa comprar da W Torre o contrato de direito de superfície. A operação. Existe um contrato de direito de superfície, que dura mais quase 21 anos, né? Porque começa em outubro de 2014 e vai até outubro de 2044. É aqui que está o X da questão, né? A W Torre diz... Quanto é que está? O contrato assinado em 2010 fala em aproximadamente 50 milhões, o que valia naquela época. Hoje, você pode multiplicar por 10 e a W Torre vai dizer, não são 500, nem 600, nem 800, nem 900, nem 1 bilhão. Não está à venda. Este contrato de direito de superfície é o que a W Torre diz. Agora, a questão é que a W Torre tem que pagar ao Banco do Brasil uma dívida pelo empréstimo que ela contraiu, né? Aí está a diferença que mostra. Ontem o Arnaldo Ribeiro falou, tá claro que não é o melhor cenário, a melhor parceria. Eu discordo, eu acho que é uma das melhores parcerias, a outra é do Internacional com a Arcade Gutierrez. A questão é a seguinte, o Corinthians tem que pagar 700 milhões de reais, a W Torre tem que pagar 600 milhões de reais, o Palmeiras não tem que pagar nada. Perfeito. A questão só é a seguinte, é mais vantajoso você ser solteiro ou casado? O que é que você prefere? Depende. Sempre depende. Se você tiver um casamento conflituoso, já diz a minha avó, é melhor ficar só do que mal acompanhado. Agora, para você viver sozinho e ter o ônus de passar todo o Natal, todo o Réveillon sozinho, é outro problema. São dois problemas diferentes. Perfeito. O problema do Palmeiras é criar harmonia neste casamento. E é isso que não está conseguindo fazer. Nem o Palmeiras, nem a W Torre. Concordo bastante com você em relação ao modelo do contrato. Eu acho que o modelo do contrato é bom. A questão é que ele não está sendo cumprido
pelo menos da forma que o Palmeiras esperava, né? Recebeu 8 meses de receita e desde 2015 não recebe. Esse é o principal motivo. Tem vários outros motivos de briga, mas esse é o principal. Claro. E aí a diferença aí, né, desses dois negócios, PVC, um é a venda da dívida pelo financiamento, e outra que aí assim, você tem um valor fixado. Você está ali em contrato e tem aqui, ó, vale tanto. Esse valor da operação é um valor que a W Torre pode colocar o que quiser. Ela tem 30 anos ali, tem uma estimativa no contrato, mas é o que você falou. Se em 2023 a W Torre faturou 3 bilhões, vamos supor aqui um número só para ilustrar, ele não vai vender a operação do estádio por um valor menor, considerando que ela vai operar esse estádio por mais 20 anos. Aí é uma conta muito mais difícil de fazer, porque você vai ter que colocar no papel o que você pode faturar em tantos anos, a sua média e tal. Então, comprar a operação hoje em dia é muito mais difícil do que você propriamente vender a dívida. Tanto que a venda da dívida, o Banco do Brasil, nem precisa falar com a W Torre. Ela vende a dívida para quem ela quiser, se a W Torre querendo ou não, porque aí a W Torre só vai mudar para quem ela deve. Então, são operações distintas, não é a mesma coisa. Não sei se repararam quando o PVC perguntou se é mais vantajoso solteiro ou casado. Eu e o Danilo, a gente demorou uns minutinhos pensando aqui, ó. Depende, né? Eu pensei, pô, daqui uma semana é carnaval. Eu fiquei assim, putz, fiquei cansando a cabeça. Mas você vai pagar a viagem sozinho também. Vai pagar seu aluguel sozinho, seu financiamento sozinho, sua conta da sua comida sozinho, tudo sozinho. Tudo tem bônus e ônus na vida. Perfeito. O bônus do São Paulo de ter um estádio só dele, quitado, é o bônus. Agora, ele tem uma dificuldade de fazer uma modernização do estádio. O bônus do Palmeiras é ter um estádio extremamente moderno. O ônus é ter que conviver com a parceira. E o ônus que o Corinthians teria, se ele consegue o perdão da dívida, ele não vai ter nenhum. Basicamente é isso. Aí sim seria um negócio perfeito se ele consegue o perdão da dívida. Agora, Danilo, uma dúvida. A Europa já votou uma lei que proíbe o preenchimento de plástico nos gramados por uma questão ecológica. Então, os campos que têm esse sistema por lá vão ter que mudar em até 8 anos. O Botafogo já usa um sistema que é um dos mais modernos no momento, que é de cortiça. O Atlético usa fibra de coco. Já tem alguma conversa para mudar esse sistema do Allianz Parque, que claramente não é o melhor, né? Até onde eu sei, o que eu soube até ontem é que o Palmeiras conversava com a Soccer Grass, que agora não existe mais essa conversa, mas conversava em busca de alternativas. E na justificativa do Palmeiras, e eu concordo com o PVC, também eu estava assistindo antes, o Palmeiras omitiu parte da explicação. Na justificativa do Palmeiras, eles não ficaram satisfeitos com as soluções oferecidas pela Soccer Grass e eles disseram que foi por isso o motivo da rescisão. Até ontem, o que a gente ouviu era que que a Soccer Grass, e aí na gestão do Allianz Parque, que ela continua ali, né? Ela estava conversando para buscar esse termoplástico na Holanda, se eu não me engano. Até então, era essa a alternativa, trocar um termoplástico pelo mesmo termoplástico, tirar o velho e pôr o novo. Aí tem vários especialistas, o Mauro César já falou, outros jornalistas, Paulo Massini, já conversaram com outros especialistas, que mostram que talvez você tirar o composto para colocar um novo não seja tão simples assim. Daí a fala do Abel de ter que trocar o gramado todo. É uma confusão que eu acho que vai ter muitos capítulos ainda e talvez, quem sabe, vou trabalhar bastante para aparecer mais outras vezes aqui nesse programa com vocês, Dô. Por favor. O ponto é que deveria ser, se você substitui a Soccer Grass na academia, substitui no Allianz Parque. Se você faz, então, uma parceria com a Total Grass, que é a que faz o Botafogo, faz nos dois. E, neste caso, tem que sentar os dois, fazer uma reunião e determinar o que vai fazer. Quanto tempo fica fora? Quanto tempo demora para fazer? 2 meses. O Palmeiras trabalha para ter o melhor gramado. O melhor gramado, não. O bom gramado que tinha, seja com a Soccer Grass, seja com outra companhia, no dia 1º de abril para jogar Libertadores. E tem a visita da FIFA também ainda, né? Também tem essa questão. Eu acho que eles podem até reagendar, avisar, estamos passando por reforma, a visita tal dia, vem aqui. Mas é bem importante também, porque a FIFA precisa dar o carimbinho para que o gramado do Palmeiras possa receber as partidas, especialmente as partidas da Libertadores.
Boa, Danilo. Vou torcer para você vir mais vezes, já que no futevôlei eu fui proibida de jogar, então agora só em setembro para fazer nosso desafio aí. Valeu, Danilo. Valeu, gente. Prazer. Beijo. Até mais. E sem perguntas difíceis da próxima vez, PVC.